Figura emblemática do cinema brasileiro, o ex-crítico e ensaísta Jean-Claude Bernardet teve uma conversa com a gente sobre o fato dele não mais escrever, sobre envelhecer e sobre a sua atuação no filme Fome, de Cristiano Burlan. Foi uma conversa muito bacana. Eu acho que você vai gostar. Eu tenho um blog que atualmente eu não tenho alimentado, mas enfim, tem várias coisas, inclusive o fato de eu estar ficando cego. De forma que escrever não é tão fácil. Depois de eu me ter aposentado da universidade, eu pensei, bom, posso escrever mais um livro, né? Inclusive pode ser até um livro bom, inclusive eu tinha um assunto que é o Nelson Pereira dos Santos. Mas depois eu pensei também o seguinte, que envelhecendo, eu tinha que mudar de vida. Isso é alguma coisa que meu irmão já faleceu, mas meu irmão e eu trabalhamos bastante isso, né? De não entender o envelhecimento como uma prorrogação do já vivido, né? Mas dentro das limitações óbvias acarretadas pelo envelhecimento, encontrar formas, né? Então, me distanciei totalmente da escrita, e me distanciei não é só da escrita, como me distanciei da postura analítica diante de filmes, entende? E passei do lado da produção, né? Quer dizer, além de ator, faço outras coisas, dou muita consultoria em matéria de dramaturgia, para longa-metragem, coisas desse tipo, né? E não, eu tenho vontade, assim, de usufruir de filmes. Aliás, eu não usufruo muito porque estou ficando cego, então a minha relação com a tela é bem prejudicada. Mas não tenho mais vontade. Então, a não ser conversar sobre os filmes dos quais eu participo e com as pessoas que se interessem numa questão, discutir um ponto de roteiro, discutir uma estrutura, discutir uma interpretação, a montagem. Eu brigo muito com o Cristiano e com outros, aliás, sobre a questão de montagem, que essas montagens feitas pelos próprios diretores, às vezes são bastante carentes de ritmos, coisas desse tipo. Deixa ele falar então. Não, deixa. Ô, velho. Precisamos de comida. Pro senhor. O senhor quer comida? Não? Top, senhora, gente, Tá ótimo. Eu pedi alguma coisa? Não, mas o senhor não tá... Sobrou do Dá jantar. dinheiro. Dinheiro não tenho, meu amigo, mas você não tá com fome? Não, na hora da filmagem, tudo bem. O problema, para mim, se deu aqui em Brasília, quando eu vi o filme, porque eu não tinha visto o filme. E tinha circulado um pequeno trecho dessa tomada final na internet, no YouTube, não sei exatamente onde, mas segundos, não é? Aí, quando eu vi todo esse final, eu fiquei impressionado comigo mesmo, né? Mas não fiquei impressionado porque, que grande ator eu sou, entende? Fiquei impressionado porque eu sou uma pessoa, assim, essencialmente solitária. E como se eu tivesse conseguido representar quase que a essência da minha solidão. E de repente eu vi isso na tela, gigantesco e tudo, e eu não aguentei. Depois do filme eu surtei, saí da sala, deixei todo mundo,
deixei o bolão, deixei meu amigo, deixei todo mundo. Fui andar, andei 4 horas por Brasília ontem à noite, né? E porque exatamente eu nunca tenha feito algo em que eu mobilizei tanto de mim mesmo, porém no controle da representação. E por outro lado, o fato do Cristiano me ter levado a isto também cria entre nós laços muito fortes, não é? Porque se ele filmou a minha morte, eu praticamente vi a minha morte, não é? Então é sincero o que eu estou falando, viu? Sim. É uma experiência muito forte, muito radical. O problema agora vai ser o que vamos fazer, não é? Pelo menos o que eu vou fazer, não é? Eu visitei a exposição O Design e a Madeira e conversei com o curador Túlio Mariante, que me contou não só sobre as obras, mas também sobre a importância da apropriação e do cuidado com essa matéria-prima tão antiga. Essa exposição foi feita em torno da madeira, é como uma homenagem à madeira, entendendo a madeira como uma matéria-prima mais importante na história do design brasileiro. Ela começa com uma homenagem a 3 pioneiros no uso da madeira, que são o Joaquim Terreiro, o Sérgio Rodrigues e o Zanini Caldas. Eu selecionei designers que trabalham atualmente no Rio de Janeiro e que têm na madeira o ator principal na sua peça. É evidente que você também tem que se preocupar com a origem da madeira, da onde ela está vindo, até porque a história do Brasil conta pra gente como foi usada a madeira de forma irresponsável. Uma brincadeira que a gente conta sempre quando fala da madeira, que é uma citação que feita pelo Zanini Caldas, que quando você faz um móvel com qualidade, aquela madeira vai durar tanto tempo que provavelmente vai durar mais do que duraria a árvore que gerou aquela madeira. Então, esse reforça para a gente a ideia da importância da qualidade, da maneira de usar a madeira. O poeta João Bandeira falou para o Curta sobre seu livro Quem, Quando Queira, publicado pela Kozak Naif. Vê só. O livro ele contém poemas de épocas muito diferentes, mas que foram selecionados, publicados normalmente em revistas, jornais, mas selecionados para compor um conjunto coerente. Ele está dividido em 5 partes. A primeira parte é um velho tema da lírica de todos os tempos, que é a relação de um eu com um outro, um eu e um tu, né? Às vezes o que a gente chama de poemas de amor, né? Uma segunda parte são poemas que a gente poderia dizer que são visuais no sentido de ser paisagísticos, vá lá, né? Porque falam de uma cidade utópica. Na outra parte ainda, os poemas são mais, digamos, metalinguísticos, refletem sobre o próprio escrever, ou sobre o que é a poesia, o que é fazer poesia, o que é a linguagem da poesia, esse tipo de coisa. Uma quarta parte são poemas dedicados a outras pessoas, artistas, críticos, amigos. E finalmente eu coloquei numa parte específica, no que é o final do livro, aqueles ditos poemas visuais, onde o trabalho com a tipografia, às vezes até com outras imagens, ele é mais forte, ele é decisivo para a existência do poema. O título é Quem, Quando Queira. De alguma maneira, de uma maneira metafórica, naturalmente, ele fala um pouco da diversidade do livro. Por quê? Se os poemas são tão diferentes formalmente, né, então é como se o livro oferecesse ao leitor uma certa liberdade interpretativa, preferir este ou aquele em função desta maneira de dizer ou daquela outra maneira de dizer de cada poema, né? E foi publicado pela Kozak Naif, e agora tem essa notícia de que a editora vai encerrar, infelizmente. No meio editorial brasileiro,
haverá para sempre um antes da Kozak Naif e um depois da Kozak Naif. E não é só questão de beleza, é uma questão de inteligência. Certos projetos gráficos nem eram bonitos no sentido mais simples, mas eram muito adequados porque era aquele livro, porque era aquele autor. Mas é importante ressaltar também que os títulos dos autores nacionais ou estrangeiros que compõem o catálogo são também um primor. Um dos expoentes da nova geração da música popular brasileira, o cantor-compositor Rodrigo Campos conversou com a gente sobre o processo de criação dos seus 3 álbuns, com destaque para o último, Conversas com Toshiro, lançado no ano passado. Tenho Bahia pra você, tenho Bahia pra você. Eu sou da periferia de São Paulo, São Mateus. Então, minha primeira experiência musical, contato com música, foi através do samba. Um pouco mais velho, quando eu vim gravar meu primeiro disco, São Mateus não é um lugar assim tão longe. Quando eu conheci Beto Vilares, foi um cara também importante assim na minha formação, que me apresentou muita coisa quando ele produziu o disco. E mais pra frente encontrei também a turma do Passo Torto, né, que são Rômulo, Froz, Kiko Dinucci, Marcelo Cabral. Foi onde a gente também começou a experimentar bastante. A gente começou a colocar guitarra, começou a fazer sambas de maneira diferente também, tentando desconstruir o samba através de ostinatos que a gente criava nas guitarras e usando pedais e tudo. Ribeirão sangrou, Ribeirão vazou, Ribeirão morreu de dor de amor. Eu tenho 3 discos gravados, né? O São Mateus Não é um Lugar Assim Tão Longe, o Bahia Fantástica e o Conversa com Toshiro. O São Mateus, eu tive a ideia de fazer um pouco depois de ter saído de São Mateus, que eu morei em São Mateus até 20 e pouquinhos anos, assim, aí saí para morar sozinho. E aí, aquele processo de sair do bairro e ficar longe da família, dos amigos, foi uma ruptura bem grave, assim, bem importante na minha vida. Então, fazer o disco me ajudou a lidar com aquele momento ali, né? São Mateus não era um lugar assim tão longe. Logo em seguida, 3 anos depois, eu fiz o Bahia Fantástica. Bahia Fantástica foi sobre uma crise existencial que eu tive naquela época ali, de pensar sobre a morte. Então essa ideia naquela época me atormentou bastante. Foi quando eu comecei a compor as músicas do Bahia Fantástica, tomando a Bahia como uma metáfora dessa crise existencial. Funaço tranquilo, de sexta a domingo, comendo menino, de segunda à tarde. Funaço. E agora, chegando no Conversa com Toshiro, aconteceu uma nova crise, né? Acho que as crises têm sido, né, a propulsão dos discos, né? E dessa vez foi uma espécie de crise de identidade, de caráter, de pensar a respeito da pessoa que eu me tornei, né? Então é uma investigação sobre o inconsciente. E para falar disso eu elegi o Japão como um lugar para abrigar essa metáfora, né? Porque o Japão ele tem, principalmente nas artes, uma capacidade de abstração muito grande, né? E aí, a partir do cinema, a partir das artes japonesas, eu tive acesso ao que seria legal de usar como matéria-prima do disco, né? Então, tudo isso para falar realmente dessa questão minha e me transformar, né, com essa questão também, porque acho que cada disco que eu fiz me transformou um pouquinho, né? Me fez deixar coisas para trás e poder seguir em frente.